falar com você nessa noite. Aleluia! E eu agradeço muito a Deus. E agradeço aos irmãos por poder ter comparecido nesse culto nessa noite. Aleluia! Que o próprio Deus, através das nossas orações, Ele abençoa cada um. Em nome de Jesus, eu passo a palavra para o nosso Deus. Meus irmãos, fiquemos em pé nessa noite. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Amém? Glória a Deus. Logo mais estaremos orando mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro, primeira epístola de Paulo, de Pedro. Fala tanto em Paulo, mas essa epístola escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Que o Senhor te abençoe ricamente, que a glória do Deus Todo-Poderoso seja sobre o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Todos acharam? A partir do versículo 8: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faz o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal, o males. Igual aquele que vos fará mal, se fores zelosos do bem. Sentados, irmãos. Irmãos, todos podem frequentar uma igreja, mas nem todos conseguem servir a Deus. Quando eu trabalhava no açougue, na década de 80, estava aquela época que não tinha rede social, que você ia comprar carne lá no mercado, no açougue, principalmente no açougue, os mercados quase não tinham açougue. E a gente embrulhava a carne com o jornal, lembra? Tem muito tempo isso. Enrolava no plástico, depois enrolava no jornal. Pois é, eu gostava muito de ficar lendo jornal naquela época. Uma vez chegou até mim uma folha de São Paulo e tinha uma manchete assim: existe uma igreja para cada tipo de gosto. Naquela época. Agora então, meu Deus, tem igreja de todas as formas, né? Mas, irmãos, tem igreja para todo tipo de gosto, mas muitas pessoas sem escrúpulos estão abrindo igreja sem nenhum compromisso, né? Estão abrindo igreja sem nenhum mínimo de compromisso, colocando suas normas e regras, fazem igrejas como abrem um comércio para trabalhar do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Só, irmão, só que tem que entender uma coisa: a igreja não é do pastor, a igreja não é do missionário, a igreja não pertence a ninguém, a igreja pertence ao Senhor. Amém. Atos 20, verso 28, diz assim: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue, ou com o sangue do seu Filho unigênito. Ele pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou a sua igreja. A igreja pertence ao Senhor. Se a igreja é do Senhor,
se ela pertence ao Senhor, se Ele a fundou, quando Ele veio aqui a esse mundo, derramou seu sangue na cruz, vertendo para em favor dos nossos pecados, como está em Romanos 5, dificilmente alguém morreria pelo justo. Pode ser pelo bom que você morrer. Romanos 5, 7 e 8. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então foi o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Então agora a igreja pertence a Ele, porque Ele a comprou, Ele a fundou, Ele a estabeleceu. E uma das normas e regras da palavra do Senhor é que o Senhor falou para os apóstolos em Atos 1 para Jerusalém: ficai lá, não vai para lugar nenhum, não vai pregar, não vai anunciar nada, enquanto você não receber o Espírito Santo descer sobre você. Amém. Então a Bíblia é clara a esse respeito. A igreja do Senhor, e se é do Senhor, as regras são as regras da palavra de Deus. O texto que lemos é muito claro, né? O texto que lemos mostra bem claro o que a gente precisa fazer, que o dever do cristão é ser honesto. Bem, quando você cumpre os seus deveres, não é mais do que a sua obrigação. Se você comprou e pagou, não precisa tocar com ele, é obrigação sua. Se você tratou e cumpriu, não é mais do que obrigação. Né? Porque parece que estamos vivendo uma época tão difícil que ser honesto virou motivo de fazer propaganda, mas a honestidade ainda é obrigação de todos nós, servos de Deus. Do cristão muito mais. Por isso que todo mundo pode frequentar uma igreja, mas nem todo mundo consegue ser fiel. Nem todo mundo consegue ser chamado de cristão. Porque para ser cristão tem que ser seguidor de Cristo. E aqui temos algumas práticas que a gente precisa colocar em prática. Aqui o apóstolo Pedro nos ensina. 1 Pedro 3,8. Finalmente, irmãos, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Essa versão aqui, irmãos, que diz que amar os irmãos entranhavelmente vem de entranha, vem da entranha, ou seja, os seus órgãos internos, vem do seu interior, do mais íntimo de si. Você tem que amar o próximo como você se ama. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Pedro está com algumas qualidades que a gente tem que ter para cumprir esse versículo 8 aí. Eu sei que a Bíblia fala muito sobre o amor. Primeiro João diz que Deus é amor. O apóstolo Paulo falou sobre a excelência do amor. Mas, nesse texto específico aqui, primeira coisa, nós devemos ter as mesmas metas. Finalmente, você que todos o mesmo sentimento, nós devemos ter a mesma meta. Amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, ser fiel a Cristo, amando uns aos outros. Temos que ter a mesma meta. Ir para o céu, servir a Cristo, falar a mesma língua, no sentido de nossa fé para com Deus. Outra coisa, nós vamos ter compaixão com o próximo. Compassivos, amando os irmãos. Você precisa amar o próximo. Amar o próximo, eu sei que é mandamento. João 13, 33, 34, amai uns aos outros. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, quando houver amor uns pelos outros. Como é que as pessoas vão ver que nós somos a igreja do Senhor? Quando a gente ora, fala em línguas, profetiza, quando tem milagre? Não. É quando amor uns pelos outros. Quando cai, o outro chora porque o outro caiu. Quando um está machucado, o outro chora porque ele se machucou. Quando um vai lá para o mundo, as pessoas se preocupam porque ele vai para o mundo. Porque o mundo só quer te derrubar. Esses dias para trás, meus 2 cachorros fugiram.
para ele. Ele chegou todo machucado. Magro, machucado. Daí uns 2, 3 dias, a outra que é maior, Shakira apareceu. Bem mais machucada, atropelada, toda esfolada, com as patas machucadas. E eu conversando com a minha esposa, eu falei, é isso que o diabo faz com quem vai para o mundo. No começo vai tudo muito bem. Você sai correndo com os cachorros correndo, brincando, mas de repente o mal te pega. Lá no mundo, você não serve para o mundo. Servo de Deus, que fala, que tem vontade de ir para o mundo. Servo de Deus que acha a vida de ruim e servir a Deus, irmãos. Isso é um perigo. Billy Graham falou assim: toda vez que o crente quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barquinho esperando ele. Tenha compaixão do próximo. Quem está do seu lado, ore por ele, busque a Deus por ele. Quando você vê alguém fraco, não se alegre com a sua fraqueza, mas ore por ele. Faça como Paulo diz no Romanos 14: se comer carne faz eu vou pecar, nunca mais como carne. Ou seja, ele está falando assim: sabe uma coisa? Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Eu sei que comer carne não é pecado. Eu sei que não vai fazer mal. Como ele diz, todas as coisas sim, uma ação de graça é bem-vinda. Mas tem gente que não pensa assim. Então, perto do irmão que não gosta, não come. Se você acha que comer carne é pecado, tudo bem. Isso não vai te fazer mais santo, nem menos santo. Mas nem por isso eu vou estar te criticando pela sua opinião nesse sentido. Então, eu preciso ter a mesma meta. Para nós termos que ter a mesma meta, amar uns aos outros. Nós precisamos ter compaixão com o próximo. E além de tudo, precisamos ter amor no trato com o irmão. Ou seja, eu tenho que tratar o meu irmão em Cristo. Eu tenho que tratar o próximo como eu trato o meu irmão. Eu preciso tratá-lo como se fosse um parente íntimo chegado. Né? Os 2 filhos, principalmente os 2 que são cristãos, um preocupa muito com o outro, principalmente o Natanael, preocupa muito, né? com o irmão caçula, que é o Micael. Tem um amor muito especial pelo outro. Esse é o tipo de amor que o crente tem um pelo outro. É de entranhar no afeto. É algo que vem do íntimo, né? Então você precisa, outra coisa, você tem que ter humildade ao animar o outro. Seja humilde. Se coloque no lugar do outro. E eu preciso, acima de tudo, me alegrar com o triunfo do outro. Quando o meu irmão está crescendo, eu tenho que me alegrar. Ah, mas por que Deus abençoa só ele? É porque chegou a vez dele ser abençoado. A sua vai chegar também. Por que Deus só abençoa determinado local? Fica tranquilo, a sua bênção está preparada. No tempo certo ela vem. Marta e Maria achou que Cristo tinha esquecido deles. Mas quando chegou lá, o milagre foi muito maior do que curar uma enfermidade. Foi ressuscitado depois de 4 dias. O milagre vai ser muito maior na sua vida se você não desistir de Cristo. Porque a prática do bem é um dever do cristão. Amém? Nós estamos muito preocupados com nós mesmos. Parece que o meu problema é maior que o seu. Às vezes eu até acho que o meu é maior. E tem hora que eu sei que o seu é insignificante. Mas você acha que é maior. Então eu preciso me colocar no seu lugar e orar por você e te abençoar. Que você foi chamado para abençoar. Ou então está acontecendo que a gente não está amando o suficiente a nós mesmos. Porque para mim te amar, eu tenho que me amar. Cristo diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, como é que você ama o outro? Você não se cuida, não alimenta corretamente, não faz nenhuma caminhada, não pratica exercício
Você não se mexe adequadamente, então você não se ama. Você tem que se amar para amar o próximo. Se ame com o próximo, amém na medida que você se ama. Eu não posso amar você mais do que a mim. Eu amo demais meus filhos, mas mais do que eu não. Eu sou mais importante. Pastor, isso é egoísmo? Não. Quem morreu na cruz foi Jesus, você foi eu. Eu não dou a vida por ninguém, mas eu amo todos que eu posso com a medida de Cristo. A única vez que Cristo fala desse amor sacrificial é só com respeito à mulher. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, marido se for preciso tem que morrer pela esposa. É por isso que a esposa tem que obedecer ao seu marido. Eu não estou falando de ser submissa, é de obedecer. Está debaixo da obediência do seu marido, da submissão, porque Deus não pediu para você morrer pelo seu marido. Mas o seu marido pede. A Bíblia diz que o marido tem que amar tanto a esposa, se for preciso morrer por ela, ele morre. É maior. Quando Adão e Eva pecou, Deus nem dirigiu a palavra para ela, não dirigiu? Ela porque chegou o fruto do seu marido. Adão, comeu esse fruto que eu mandei não comer. Ó, foi a mulher, então Deus foi falar com Adão. Responsável pela casa, Deus já cobra maior. Então, ame ao próximo na medida que você se ama. Você quer ser salvo? Deseja salvação para o outro. Você quer ver sua vida bem? Queira o outro bem também. Você quer ter saúde? Deseja saúde para o próximo. Você quer ser próximo? Deseja prosperidade para o próximo. Você quer alegria? Deseja alegria para o outro. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode ouvir glória a Deus essa noite? Outra coisa, irmãos. 1 Pedro 3, 9, 10. Olha só. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Sabendo que para isso foi chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias ser bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Pagar o mal com o bem. Olha o que Pedro diz. Olha, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso você foi chamado. Você foi chamado para quê? Para abençoar. Crente tem que abençoar. Servo de Deus abençoa. Servo de Deus fala bem. Você foi chamado para ser uma bênção como Abraão, se tu uma bênção. Eu quero te abençoar. Olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, 29. Olha só o que a Bíblia diz, de uma maneira bem bacana. Não sai da vossa boca, que é direto. Paulo não está usando subterfúgio, está sendo direto. Olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Segura um pouquinho. Então, olha só, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas olha o que Paulo diz. Como é que eu vou descobrir que a palavra que eu vou falar é boa? Eu devo perguntar, o que eu estou falando vai promover a edificação? A minha esposa, a minha família, lá no meu trabalho, o que eu falo traz edificação ou traz contenda? Né? Porque a Bíblia não diz que, como eu falei esse dia, a sua oração não pode nem ter a bênção, você nem pode encerrar a oração. Porque o seu dia é uma oração. A sua vida é uma oração. A sua vida tem que ser uma oração. Pedro diz, olha, naquilo que as pessoas falam mal de ti, como sendo malfeitores, observando o vosso santo proceder, eles vão glorificar a Deus.
A sua vida tem que ser um canal de bênção para as pessoas. Então tudo que você fala tem que ser para edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quem escuta o que você fala tem que glorificar o Senhor. É por isso que você não pode ficar maldizendo. Você não pode pagar o mal com o bem, mal com o mal, mas você tem que pagar o mal com o bem. Quem fala mal de você, abençoa ele. Quem te critica, olhe por ele. Nós, não crentes, não é político, irmãos. Político que vive sempre processando o outro pelo que fala. Não, em primeiro lugar, entenda uma coisa. A Constituição, embora no nosso país não estão cumprindo mais a Constituição, é dado o direito à liberdade de expressão a qualquer pessoa, verdade ou anonimato. Desde que você ponha o seu nome, você pode falar o que você quiser. Mas, como cristão, a Bíblia vem depois, desde que seja para a edificação. Isso inclui, mesmo quando a pessoa errou e falhou, se eu ficar falando do seu erro, vai trazer edificação? Tem pessoa que cometeu um erro no passado. Você ficar falando do seu erro, vai trazer edificação? De vez em quando dá um testemunho bom. A minha vida eu vivi nas drogas, eu já me prostituí, já fiz isso, fiz aquilo, mas no dia que eu entreguei minha vida para o Senhor e Jesus entrou na minha vida, eu nunca mais fiz isso. E pela graça de Deus eu estou na presença dele até hoje. Isso é edificação. Mas ficar falando direto, né? Não vai adiantar. Adianta ficar falando, eu ficava de boteco em boteco. Eu tenho gente que quando recebe, quando a gente já conhece alguns, vão assim desse jeito. Quando ele recebia, lembra que antigamente o pagamento era em espécie? E ele ficava de boteco em boteco. Né? Quando ele parava no primeiro, gastava um pouquinho, parava no outro, gastava um pouquinho, ou então parava naquele que estava acostumado, deixava um pouco do salário. No outro, deixava um pouquinho mais. Quando deixava na minha casa, eu estava só na minha reta assim. Não, não é? Não tinha nada. Alguns não tinha nada. Por quê? Porque essa era a vida dele. Mas o dia que ele entregou a vida dele para o Senhor, aí ele passou a cumprir Isaías 55. Porque gastar o seu dinheiro naquilo que não é bom, e o seu suor naquilo que não te satisfaz. O que satisfaz a nós agora? É estar com a sua família, viver bem, comer e beber bem, de acordo com as vontades do Senhor, aquilo que te é necessário para viver uma vida saudável. Bem, sua boca é instrumento de Deus para abençoar, mas pode ser usada pelo diabo para amaldiçoar. Tem muito crente que gosta de amaldiçoar. Tem oração, e quando a gente escuta, dá até vontade de sair de perto. Fala, perto desse irmão, não sento nunca mais. Senhor, pesa a mão. Senhor, mostra pelo que está errado agora, irmãos. Coloca arrependimento. Conversa a sua vida. A Bíblia diz, a palavra do filho pródigo. Alguém já disse que essa palavra não foi Cristo que deu esse nome. Os cantores, e alguns acham que o nome está errado. Deveria ser o pai que espera, porque o centro é o pai que está esperando. Quando o filho decide voltar lá depois de gastar todo o seu dinheiro, de todas as formas que nós sabemos que a Bíblia diz, ele gastou o seu dinheiro absolutamente. Eu não vou voltar para a casa do meu pai. Lá até o servo dele come melhor do que eu estou comendo. Eu vou voltar. E ele voltou, e quando ele chegou, estava caminhando de longe. Irmãos, assim, pelo andar, o pai conheceu aquele meu andar do meu filho. Não conta que o filho correu até o pai, mas o pai correu até o filho. Quando o filho começou a falar alguma coisa, o pai calou a boca dele e falou assim: chamou o criado, traz a minha roupa, traz o anel. Porque o anel era a representação de que ele era filho e não era escravo. O escravo não tinha um anel no dedo. O escravo não tinha sandália nos pés como o filho tinha. Fez um banquete
o seu meu filho estava perdido e foi achado. Então o pai está esperando você voltar para casa. Romanos 14, verso 12. De modo que cada um de nós, prestará conta de si mesmo a Deus. Olha só, cada um de nós prestará conta de si a Deus. Verso 17, Romanos 14. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria no Espírito Santo. Não diz aqui que você vai prestar conta para o seu marido vai prestar conta para você, não. Cada um de nós, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Claro que o pai vai prestar conta se ele educou seus filhos no caminho do Senhor ou não, se ele ensinou o que é certo aos filhos ou não, se ele ensinou o caminho da verdade ou não. Mas no sentido, se ele ensinou, ele lavou as suas mãos. Se ele deu exemplo, ele lavou as suas mãos. Caso contrário, pode apertar a coisa lá na frente. Bem, o que ele quer fazer no bem? 1 Pedro 3, 11, 12 e 13. Estamos chegando no final já. Aparta-te do mal e faz o bem. Busque a paz e siga. É bem simples isso aqui, não é direto. Aparta-se do mal e faça o que é bom. Busque a paz e siga a paz. Né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas ouve o Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que nos fará mal? Se fores zelosos do que é bom, ou do bem. Né? Presta atenção, o que é fazer o bem? Buscar a paz e seguir a paz. Ah, pastor, a minha paz é... Tem gente que ele encontra paz quando ele vai no boteco tomar cervejinha. Tem que encontrar paz quando ele está fumando baseado. Mas eu estou falando de paz verdadeira. Cristo diz, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Cristo é a sua paz. Amém. A sua paz vem de Deus. Sabe qual é o lar que tem paz? O lar que tem Deus na vida daquele lar. Sabe qual é o lar que tem paz? Onde o marido e a mulher oram. Sabe o lar que tem paz? Onde um respeita o outro, onde um ama o outro, onde um respeita o limite do outro, o direito do outro. Aí, a paz. Qual o lar que é a paz? Aonde os pais não provocam os seus filhos, como está em Efésios. Onde eles criam a disciplina do Senhor. Para mim, fazer o bem, irmãos, é buscar a vontade de Deus. Não tem outra forma. Como buscamos a vontade de Deus? Oração, Bíblia, consagração, aconselhamento pastoral. Todos os grandes homens da Bíblia, todos os grandes homens vencedores têm conselheiros. Todos foram aconselhados. Na dúvida chamamos conselheiros. E na igreja? Quando a igreja tem uma dúvida, chama o pastor. Por quê? Hebreus 13:17. Ele vai estudar o conselho, mas ele precisa prestar conta a Deus daquele conselho que ele te dá. Pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, né? Nós vemos em Atos 20:28. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13:17: obedecer a vossos pastores, porque ele vela por vossas almas, como quem é que prestar contas. Eu preciso te aconselhar. O líder de jovens vai te aconselhar o jovem. Se ele der um conselho errado, ele pode perder a salvação ou, digamos assim, se incrementar com Deus. Porque se uma alma se perder por causa de um mau conselho, é um perigo. É por isso que não precisamos ser bem aconselhados. Aparta-se do mal e faz o bem. Busque a paz, siga essa paz. Você sabe o que é errado? Para de fazer então. Para de ficar xingando. Você sabe que não pode ficar xingando. Para de xingar. Para de reclamar. Para de falar do outro. Aqui não está escrito: refreie a sua língua de falar do mal. Para
ajoelhava e falava: Senhor, ó, teve que eu subia para orar. Nessa época eu, irmão meu, subia para orar, não saía uma palavra, era lágrima em cima de lágrima. Chorei tanto que parece que as lágrimas subiam. Mas eu estava ali. E tem hora que você só chegar e falar: Senhor, eu não tenho palavras mais, eu não sei como falar, o Senhor pode me acolher e me socorrer. O Senhor pode resolver o meu problema. O problema é quando você para de falar com Deus. Porque se você parar de falar com Deus, é um mau sinal. É um sinal de que alguma coisa está errada na sua vida. Cuidado, irmãos, para não achar que está indo para o céu e de repente acordar no inferno. Porque muita gente está achando que está indo para o céu, que está fazendo o que é certo. Mas eu não posso achar que eu estou fazendo certo sem examinar a Bíblia. Eu acho, eu estou fazendo o que eu sinto. Irmão, pelo amor de Deus, não faça o que você sente. E 90% dos meus sentimentos no ser humano puxa para o lado errado. Paulo foi também direto: maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Logo me faz o pecado que está em mim. Então cuidado, ore mais, leia mais a Bíblia. Eu sei que é uma palavra-chave para você ouvir, a gente fala muito isso aqui na igreja, mas a Bíblia é a constituição do crente, é o que vai explicar, é a palavra de Deus. Porque praticar o bem é dever nosso. Nós, como Deus, temos prazer em abençoar o outro, ser imitador de Cristo, amar o próximo, né? Ficar em pé, abençoar quem está te amaldiçoando. Olha quanto que Cristo foi cirúrgico nesse assunto. Amai os vossos inimigos, porque tem inimigo meu que está longe. Cristo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Tem gente que persegue, ora, você está pertinho da gente, ora para quem está te perseguindo. Lá na sua vida, no seu trabalho, tem alguém pegando no seu pé, só fica reclamando, falando que você está fazendo um negócio errado. Ora por ele, abençoa ele, que Deus desce na vida dele, no lar dele, na família dele, e a vida dele muda, e ele para de te encher a paciência. Então o problema é que às vezes a gente não quer abençoar, não é que fulano chato, a gente só fica olhando para o meu Brasil. E às vezes é mesmo, mas o Senhor abençoa ele, salva ele precisa da salvação assim como eu. Vamos refrear a nossa língua. Você foi chamado para ser uma bênção. O seu lar tem que ser uma bênção. Você tem que ter alegria no seu coração. Não dá para ficar sorrindo toda hora, mas você tem que estar sempre com alegria no coração. Nem sempre quem está sorrindo é alegre, mas você pode ter alegria de vir do céu na sua vida. Bem, Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Derrama a tua graça sobre nós, vem abençoar o teu povo, Senhor, vem transformar as suas vidas, Senhor, vem abençoar essa irmã e esse irmão. Derrama a tua graça sobre nós, derrama a tua graça sobre o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia.